de Alesp conversa agora com o Alessandro Baraldi, que é Headhunter e Coach, e ele nos fala aí sobre como será o mundo corporativo pós-pandemia de coronavírus. Bom dia, Baraldi, tudo bem? Bom dia, Lilian. Bom dia, Luciano. Como vão? Tudo bem? Obrigada por estar participando aqui do nosso jornal, tá? E vamos falar um pouquinho, Alessandro. Eu vou fazer uma pergunta para você para começar sobre o nosso teletrabalho, né? Que hoje é a nossa realidade no momento, né? Como você vê isso? Como está sendo a adaptação das empresas e colaboradores nesse novo mercado de trabalho? Olha, Lilian, essa é uma pergunta que é o que tem mais se discutido em todas as redes, lives que executivos de mercado vêm fazendo, né? Afinal de contas, nós fomos impostos a mudar o nosso formato de trabalho de uma hora para outra. Então, as empresas, somente uma pequena parcela dessas empresas no mercado já vinha com uma cultura de trabalho home office, e é importante salientar que ainda que elas já tivessem uma cultura implementada já há alguns anos, somente uma parte da população dessas empresas, em nível mais gerencial, média gerência, fazia parte desse modelo, né? E a grande maioria dessas empresas não estava nem um pouco preparada para esse novo formato, assim como os profissionais. Então, você imagina de uma hora para outra você ter um isolamento onde você não pode mais sair, as empresas precisarem tomar medidas de colocarem os funcionários à distância, comprar equipamento, você não tem um ferramental que possa viabilizar daí para frente reuniões, calls, etc., ferramenta de reuniões. Então, foi um desafio, acho que muito interessante, está sendo. É difícil a gente olhar para frente e dizer, bom, esse é um formato que, como é que eu vou colocar, veio para ficar? Eu acredito que sim. O que é mais importante nesse momento é as empresas passam a ter um mesmo modelo de trabalho daqui para frente. Eu não acredito, em hipótese alguma, que esse formato ele vá ser definitivo para as empresas, ou seja, nós, a partir de hoje, vamos trabalhar somente de casa. Não, eu acho que o benefício para as empresas daqui para frente um exemplo, talvez, que eu tenha usado, empresas que tinham 3 andares num prédio com uma estrutura enorme, elas não vão enxergar mais necessidade dessa estrutura grande, elas vão poder passar a ter somente um andar, com isso vão ter uma redução de custo muito significativa e vão criar um modelo de escala para os seus funcionários, afinal de contas todo aparelhamento já vai existir, elas estão percebendo benefício nisso, e o lado do colaborador, aí eu acho que vem um grande desafio, né? Também, de novo, uma grande parte desses colaboradores não estavam acostumados a trabalhar home office. Então, a gente passa a ter que adquirir uma nova habilidade, principalmente de gerenciamento de tempo. Hoje você está trabalhando com a tua esposa, você está trabalhando dentro de casa, misturando assuntos pessoais, assuntos profissionais, e esse é um ponto que, se a gente for falar de adaptabilidade, acho que a gente está se adaptando porque é muito pouco tempo ainda para dizer. Eu gosto de avaliar a adaptabilidade um pouco mais no longo prazo. A gente está só um mês nesse formato. Então, acho que vai ser necessário trazer esse colaborador de novo para o contato pessoal, e a gente vai acabar voltando a uma rotina, mas acho que o que é mais importante, respondendo a tua pergunta, aquilo que anteriormente era um diferencial para algumas empresas que ofereciam o home office para os seus executivos e que quando nós íamos buscar executivos no mercado, principalmente as mulheres tinham um questionamento muito forte, porque isso era uma atração, ou seja, isso era um benefício adicional poder ter 1 ou 2 dias de home office por conta de família, assuntos com filho, etc. E poucas, muitas vezes, ofereciam isso como diferencial. Então, as empresas deixavam de atrair bons talentos, e eu acho que hoje esse modelo ele passa a estar nivelado. Eu queria que você falasse, Baraldi, sobre... Então, quer dizer que o home office ele veio para ficar, né? Eu acho que pode ser um grande benefício aí nesse momento. Ele veio, então, para ficar nas nossas rotinas, não só durante a quarentena, mas depois também a gente vai ter, igual você já disse aí, a gente vai ter esse fenômeno se multiplicando aí no mundo inteiro, né? Sem dúvida, Luciano. Eu acho que a analogia que a gente tem usado aí nas últimas semanas é como uma corrida de Fórmula 1, quando tem um acidente, o safety car entra e alinha todo mundo junto e todo mundo passa a largar na mesma condição, né? Então, eu acho que é difícil enxergar uma empresa hoje que não vá efetivamente ver benefício nesse modelo. Principalmente, olhando do lado da empresa, ela passa a ter uma redução de custo muito significativa,
Eu acho que, ao mesmo tempo, existe um investimento que ela precisa fazer em termos de ferramenta para poder fazer a gestão desse funcionário à distância. E uma vez que isso estiver muito bem equilibrado, de verdade, a empresa que não acompanhar esse movimento, eu não sei como é que ela vai operar. Eu estava lendo um artigo, né, que é muito interessante, falando sobre quem você convida para o seu home office, né? Era um artigo de um escritório de advocacia falando sobre cuidado com os dados, né? Cuidado com o compartilhamento de dados em casa, né? Cuidado com a segurança da sua rede, cuidado com o equipamento da empresa ou com o seu próprio equipamento. É preciso tomar vários cuidados nesse momento, né? Muito, muito. Essa guerra cibernética, a gente já vem vivendo ela um pouquinho desde do advento da internet, né? E as empresas cada vez mais têm aí uma política de tecnologia que protege bastante isso, mas ainda assim existe uma fragilidade. De novo, é um formato novo, Luciano. As empresas vão precisar, eu volto a dizer, uma pequena parcela da população das empresas já vinha muito bem preparada para isso, e a gente tem aí o grande desafio para as outras empresas entenderem como é que elas vão se preparar, se equiparem nesse contexto, e naturalmente, por outro lado, isso também move uma outra parte do mercado de tecnologia que vai ter muito trabalho pela frente. Você imagina que... Desculpa, Lilian. Desculpa, Baraldi. Não, pode terminar, eu volto a perguntar a hora que Não, você imagina que nesse primeiro momento, a gente estava falando um pouco, né, de pujança de varejo, de poder de compra. Uma das coisas que nós, de maneira geral, eu me encaixo nesse contexto, a gente precisou equipar a casa. Eu preciso montar um escritório aqui em casa, coisa que eu até então não tinha da maneira como eu preciso, né? Uma coisa é fazer um home office de forma mais amador, e agora você está todo dia trabalhando home office, e a tendência é que esse modelo ele fique mais profissional. Então, você precisa de uma banda larga melhor, você precisa de uma mesa, você precisa de uma cadeira melhor, enfim. Então, as empresas foram ao mercado e também tiveram um problema de conseguir comprar, por exemplo, laptop para todo mundo. Então, eu cheguei a conversar com alguns colegas de mercado que precisaram ceder o desktop para o seu colaborador. Então, você imagina o funcionário sair do escritório com um desktop, CPU e como é que fala? A parte de vídeo para carregar para casa. Monitor. E não é um laptop, né? E o Baraldi, nesse momento, vamos falar um pouco sobre contratação. Não sei se você já passou por essa experiência após essa nossa nova realidade de teletrabalho, né? Você acha que as empresas elas estão preparadas para ser 100% online, desde entrevistas, seleção? Como você está acompanhando isso? Como está isso? Como está a seleção de candidatos online? Funciona? Porque até então nós estávamos... Olha, Lívia, a gente estava acostumado com a presença, né? Presencial, contato físico, olhar a pessoa, uma entrevista. Sim. Hoje mudou tudo, né? Essa é uma etapa que ela é sempre imprescindível, né? Num processo, quando você conhece alguém, né? Qualquer rede social que você se expõe, ainda que sejam de relacionamentos, por mais que você transite por muito tempo somente no virtual, chega um momento que você precisa falar, escuta, vamos tomar um café? Né? Então, do lado do mundo corporativo, eu gosto sempre de dividir em duas vertentes, né? A gente já tinha um mercado muito bem desenvolvido, com plataformas online que vaziam o primeiro filtro, um segundo filtro com avaliação de perfil, análise de raciocínio lógico, idioma, e depois você entrava já num pool de candidatos mais depurado, onde a empresa começava aí sim trazer ele para um processo presencial. E esse processo, quando ele se tornava presencial, ele passava a ser todo presencial. Então, eram várias etapas que o candidato precisava ir até a empresa. Em alguns momentos, a gente conseguia equilibrar isso. O candidato não tem agenda, então vamos marcar por Skype. Quando era fora do Brasil, tinha gente para entrevistar, ou em outra região, cidade aqui de São Paulo. O que eu acho é que essas empresas que já estavam acostumadas nesse formato, e até mesmo os candidatos, já tinham um pouco mais de habilidade para lidar através do vídeo e fazer uma entrevista através do vídeo. Mas, de novo, olhando a outra vertente, e eu, por experiência,
já vinha conduzindo muitos processos na qual a gente ainda encontrava uma resistência muito grande de criar às vezes a gente tinha uma dificuldade de agenda, inclusive do cliente, escuta, bate um papo com ele por isso, não, Baraldi, eu prefiro pessoalmente. Então, ou seja, é uma nova mudança que está sendo colocada, imposta, eu não vou dizer que ela já vinha funcionando, mas esse executivo, essa empresa que não entendia que isso era um modelo que já devia estar sendo implementado, ele não tem escolha, né? Então, eu já tenho conversado também com muita gente que o processo hoje ele já tem aumentado de forma bem significativa no online. A minha preocupação as pessoas ainda não estão preparadas para esse contato através do vídeo, né? Se apresentar através do vídeo, por incrível que pareça, quando você não conhece a pessoa e está tendo esse primeiro contato, se no presencial já existe uma barreira muito grande, você imagina através do vídeo. Então, acho que esse vai ser um desafio para quem passa a encontrar esse novo modelo daqui para frente, que ele vai lá, ele vai se interessar pela posição, ele vai ser chamado através de um e-mail, ele vai ter um link para responder, e aí vão marcar com ele uma entrevista, 2, e o processo vai ser conduzido, muito provavelmente, 95% dele online, né, por entrevistas, por Skype ou por outra ferramenta de vídeo. E muito provavelmente a decisão vai ser tomada e ele vai presencialmente numa etapa final. Então, eu acho que aí tem um desafio pela frente, Lilian. Eu queria que você falasse um pouco quais são as habilidades aí que estão sendo exigidas, né, para desenvolver esse modelo. Quais são as habilidades que o profissional deve ter para trabalhar no home office, para conseguir equiparar, né? Imagino eu que em casa tem muita atenção, gente que tem filho, esposa, enfim. A pessoa tem que focar e ficar ali naquele momento trabalhando 100%, né? Perfeito, perfeito, Luciano. Olha, o que é mais interessante de perceber agora, e que eu mais tenho ouvido, é o quanto a produtividade aumentou, né? E eu acho que ainda é um dado muito preliminar ainda para a gente dizer se isso vai se manter no médio e longo prazo. Na minha leitura, as pessoas não estão sendo vistas, a gente está passando por uma crise, existe uma insegurança tremenda de que no retorno as empresas vão, de fato, e algumas já estão vivendo esse momento, infelizmente, de ter que enxugar, de ter que fazer uma reestruturação no seu quadro. Então, elas estão produzindo, elas precisam ser vistas. Eu estou aqui de casa, eu não estou com as pessoas do meu trabalho, eu preciso mostrar, olha, eu estou aqui, estou entregando bons números, né? Então, existe um risco por trás disso, e as empresas também estão muito preocupadas, desenvolvendo programas de saúde mental, porque pode acontecer amanhã, a gente não sabe como é que esse executivo, esse profissional, não importa o nível dele, ele volta para o mercado por vários motivos, aspectos pessoais, ele pode estar tendo algum problema na família de Covid, o estresse em casa, crianças, enfim, a vida mudou muito, por incrível que pareça, nesse pouco tempo, é muito significativo as mudanças que nós estamos enfrentando. Então, eu acho que esse também é um outro desafio. Agora, respondendo a tua pergunta, Luciano, acho que a gente tem aí, primeiro o gerenciamento de tempo. De novo, a gente passou a estar 100% do tempo em casa, eu tenho filhos, eu tenho a minha esposa, eu tenho um cachorro, como é que eu gerencio o meu tempo, trabalho? Um outro problema, não tem mais horário, as pessoas te chamam 9 horas da noite, 7 da manhã, 10h30, e por incrível que pareça, parece que está ok. Eu ontem atendi uma ligação de trabalho, 10h30 da noite, fiquei 20 minutos conversando e não tinha problema nenhum, nem para o outro lado. Então, acho que essa gestão do tempo também, em poder dizer, olha, eu trabalho 8 horas, 10 horas, agora eu estou no meu horário de ficar em casa, eu quero descansar, quero curtir minha família. Acho que esse também é um outro desafio que a gente vai passar. A adaptabilidade a tudo isso, eu volto a dizer, não acho que eu tenho visto também algumas frentes dizer que esse modelo veio para ficar de forma definitiva. Acho que tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente faz essa afirmação, porque senão dá a sensação de que nós vamos ser impostos a continuar nesse isolamento. E nossa cultura não é assim, o formato não vai funcionar desse jeito, mas eu acho que se tiver um equilíbrio, e de novo, né, a analogia do safety car, ela colocar todos nós e todas as empresas numa mesma condição, isso vai ser muito rico e eu vejo com muito bons olhos. Então, a condição de se adaptar a esse modelo, a gente vai conseguir medir daqui 4, 5 meses, e aí eu acho que o mercado vai muito provavelmente voltar a ter um aquecimento de contratações, porque, de novo, um formato novo não são todos que se adaptam.
E aí a gente volta no que a gente chama no nosso mercado de dança de cadeiras, né? Quer dizer, eu preciso trocar um profissional porque ele não está performando e eu preciso trazer alguém melhor. O modelo da minha empresa hoje é outro, quer dizer, eu estou num formato mais digital, isso é uma realidade, e esse profissional que eu tinha não é digital, então eu preciso... e aí como é que eu comecei a ter essa leitura? À medida que eu coloquei ele distante, à medida que eu coloquei ele para interagir através de ferramentas digitais e ele não está conseguindo se adaptar a esse novo modelo. Então, acho que esses são... a gente falou da produtividade, olhando num nível mais gerencial, Luciano, eu acho que a liderança, né? Imagina você, como é que você engaja o time, como é que você motiva ele através da tela. Vamos marcar uma reunião. Eu vou ter que motivar 30, 40, sei lá quantas pessoas que estão abaixo de mim aqui através do vídeo. Quer dizer, eu não tenho mais aquele toque, eu não tenho mais o contato, o olho no olho. É um desafio, né? Como é que eu desdobro uma meta com 15 pessoas só me olhando, fazer uma apresentação? Então, ou seja, são novos formatos. Algumas empresas já vinham muito bem nesse aspecto, até porque esses líderes também já eram geridos dessa forma, porque eles reportam para fora, então elas saem na frente. E por último, acho que são os conflitos, né? Como é que você vai conseguir, de novo, pelo vídeo, nesse primeiro momento, conseguir gerenciar essa tensão, essas emoções, os conflitos que estão acontecendo com o cliente, com colegas no dia a dia. Então, eu acho que são habilidades que elas não são técnicas, elas são comportamentais. E acho que o grande desafio, eu estou há 15 anos nesse mercado, eu sempre que estive num cliente, a gente sempre questiona por que ele está desligando aquele funcionário, e invariavelmente a resposta que a gente ouvia era pelo comportamental. Então a gente sabe a dificuldade que é para um executivo já formado, ou um profissional, eu não quero usar essa palavra só executivo, quer dizer, um profissional, depois que sai da faculdade, conseguir melhorar suas habilidades comportamentais. Eu acho que primeiro ele precisa ter um autoconhecimento muito grande, uma autocrítica muito forte para entender que ele tem um gap em determinado comportamento e ter desejo genuíno de que ele precisa melhorar e ir atrás dessa mudança. Ela é possível? Sim, ela é possível, mas à medida que você não consegue ter na inteligência emocional, que é o primeiro pilar que rege a inteligência emocional de todos nós, que é eu me conheço, né? Isso torna-se muito difícil e um desafio, e que para os RHs hoje, como desenvolver isso e ajudar o colaborador a trabalhar essa habilidade também se torna um outro desafio. Tá certo, essa foi a entrevista com o Alessandro Baraldi, que é Headhunter e Coach. Muito obrigado pela entrevista, obrigado pelos conselhos, né? Espero que tenha sido útil aí para o pessoal que está em casa. Obrigada, Baraldi, tenha um bom obrigado, dia. Lilian, obrigado, Luciana, pela oportunidade, um ótimo dia para vocês pra você aí. também. Tudo de bom. Tudo de Tchau, bom. tchau. Grande abraço a todos.